Boa noite, meus queridos. Nós estamos aqui para dar sequência na série de reflexões, de devocionais a respeito do livro Coronavírus e Cristo, do pastor John Piper. Nós estamos na parte 2 do livro, onde ele responde a pergunta: o que é que Deus está fazendo por meio do coronavírus? Nós já vimos 3 respostas que foram: Deus está ilustrando o horror moral, Deus está enviando julgamento divino específico, Deus está nos despertando para a sua segunda vinda, e nessa resposta 4 nós iremos falar que Deus está nos realinhando ao valor infinito de Cristo Jesus. O coronavírus, então, é uma chamada estrondosa de Deus para que nós possamos nos arrepender e realinhar as nossas vidas ao valor de Cristo Jesus. Talvez você se pergunte: mas o que é que o coronavírus tem a ver comigo? Mas por que teria alguma coisa a ver comigo? Eu nem fui infectado. Eu estou seguindo as normas direitinho. Eu estou na minha tranquilo. Nós gostamos de pensar a respeito de calamidades, de forma mais específica sobre essa pandemia. Nós pensamos muito que tudo isso tem a ver com outros e não conosco mesmo. O que tem a ver conosco por meio dessa pandemia é que a mensagem que Deus está enviando por meio dela é para todos e não apenas para alguns. Jesus, quando ele foi questionado sobre as tragédias morais, sobre as tragédias naturais, ele respondeu lá em Lucas capítulo 13, versículo 3b e capítulo 13, versículo 5b. Ele diz: mas se não se arrependerem, vocês também perecerão. Versículo 5b. Mas se não se arrependerem, vocês também perecerão. Isso significa então que em meio a toda calamidade moral e natural que aconteça, a mensagem de Deus é para todos e não apenas para alguns. Essa pandemia tem tudo a ver com você. No texto que nós citamos de Lucas, capítulo 13, as pessoas estavam espantadas e questionam a Jesus a respeito dos desastres. E é extremamente normal nós ficarmos espantados em meio a calamidades. Só que às vezes o nosso espanto é equivocado. E o que Jesus faz é redirecionar esse espanto das pessoas. Não são apenas desastres, não são apenas mortes, não é apenas destruição em meio a tudo isso que a gente está vendo. Existe também misericórdia, existe graça divina em meio a tudo isso. A mensagem que Deus quer passar para nós por meio de toda essa calamidade é que todos pecaram. Todos são pecadores e todos estão caminhando para a destruição. Mas esses desastres é uma convocação graciosa de Deus para o arrependimento. É uma convocação graciosa do Senhor para que nós possamos realinhar nossa vida aos valores infinitos de Cristo Jesus enquanto ainda é tempo. Uma coisa é certa: seja por meio da pandemia, por meio desse vírus ou por meio de qualquer uma outra coisa, nós iremos nos encontrar com a morte. Nós falamos muito sobre estatísticas, nós falamos sobre previsões de retornos de aula, de quando é que isso vai acabar, nós falamos sobre porcentagens de hospitais lotados, sobre números diários de novos mortos, de novas pessoas infectadas. Tudo isso é importante, mas existe algo além disso que é muito mais urgente. Tudo isso que aconteceu e tem acontecido com muitas pessoas ao redor do mundo inteiro não é apenas sobre elas, mas é também sobre mim, é sobre você, sobre o nosso estado de pecado e sobre a necessidade de arrependimento enquanto ainda é tempo. Mas o que é arrependimento? Eu queria citar aqui brevemente um trecho de um dos livros que eu li este ano, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. E olha só o que é que ele fala. Ele fala algo muito interessante na página 62 e 63. Ele diz: Deus é o nosso único alento, mas é também o terror supremo. A coisa da qual mais necessitamos e aquela da qual mais desejamos fugir. Ele é o nosso único aliado possível e nós nos tornamos seu inimigo.
O cristianismo, então, diz às pessoas que devem se arrepender e lhes promete perdão. Por isso, ele não tem nada a dizer àquelas pessoas que acham que não tem do que se arrepender, que não sentem que precisam de perdão. Somente depois que você perceber que existe uma lei moral real e um poder por trás dessa lei, e se dar conta que violou tal lei e cometeu alguns erros contra esse poder, é só depois de tudo isso, e nenhum instante antes disso, que o cristianismo começa a falar a sua língua. Lá no Novo Testamento, essa palavra arrependimento significa mudança de coração e mudança de mente. Mas essa mudança não é uma mudança superficial, de opinião. É uma mudança profunda, é uma transformação profunda para que nós possamos perceber e valorizar Cristo por quem Ele realmente é. E olha só o que é que o próprio Jesus fala sobre essa mudança, lá em Mateus 22, versículo 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ainda em Mateus, só que no capítulo 10, versículo 37, Jesus diz: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Em outras palavras, então, a mudança de mente e de coração que o arrependimento exige é valorizar a Deus por tudo aquilo que Ele é e valorizar Jesus mais do que todas as outras relações humanas. Se Deus deseja que nós nos arrependamos, então por que a morte existe e nos ameaça? Olha comigo o que diz Romanos capítulo 1, versículo 22 e 23. Dizendo-se sábios, se tornaram tolos. Trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e de répteis. O fato é que nós trocamos o tesouro de Deus, nós trocamos o tesouro que Deus é, por coisas que são menores e que infelizmente nós amamos mais. Nós tratamos Jesus como menos desejável do que o dinheiro. Nós tratamos Jesus como menos desejável do que o entretenimento, do que os nossos amigos, do que a nossa família. E a razão que nos leva a perecer não é uma lista de preceitos morais que nós quebramos, mas é um valor infinito que nós desprezamos. Nós perecemos porque trocamos os tesouros preciosos de Deus, a glória de Deus, por coisas perecíveis dessa terra. Por isso que nós morremos, por isso que a morte nos aflige e nos ameaça. Nós preferimos latão ao invés do ouro puro. Nós preferimos uma fundação na areia ao invés de uma fundação na rocha sólida. Nós preferimos brincar na sarjeta ao invés de brincar em férias na praia. Outra frase de C.S. Lewis, ele diz o seguinte, falando sobre esse tema. Ele diz que nós somos criaturas medíocres, brincando com bebida, brincando com sexo, brincando com ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Nós somos como uma criança ignorante que prefere fazer castelos de lama em meio à miséria, por não conseguir imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Ele encerra dizendo que nós nos contentamos com muito pouco. Essa alegria infinita que C.S. Lewis está descrevendo aqui não é a alegria das coisas passageiras aqui da terra, mas é uma alegria que descreve a experiência de ver, de saborear, de compartilhar o valor, a beleza e a grandeza de Cristo Jesus. Já que nós nos contentamos com tão pouco, Deus está nos mostrando graficamente e dolorosamente que nada nesse mundo nos oferece segurança e a satisfação que nós só podemos encontrar na pessoa e na dignidade infinita de Cristo Jesus. Essa pandemia tomou a nossa liberdade de locomoção, tomou as nossas atividades comerciais, as nossas relações face a face, ela tirou a nossa segurança, o nosso conforto e, em última instância, tira até a nossa própria vida. Então, a razão pela qual Deus nos expõe a tudo isso é porque Ele está nos instigando a confiar em Cristo Jesus e não em nós mesmos.
Olhando dessa forma, então, o desespero é um presente de Deus, é uma dádiva. Olha só o que aqui Paulo fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas para Deus que ressuscita os mortos. Todas as calamidades, todo esse pavor, esse desespero, é uma dádiva do Senhor em nossas vidas e tem um propósito específico. Olha só o que Paulo disse, que tudo que ele estava passando, junto com os seus cooperadores, com os irmãos que estavam com ele, tinha um propósito. E qual era esse propósito? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Essa é a mensagem de Deus em meio ao coronavírus. Pare de confiar em si mesmo e volte-se para Deus. Pare de confiar em si mesmo e confie no Senhor. Nós não podemos nem conter a morte. Por mais que criamos estratégias possíveis, a gente não consegue conter a morte. Mas Deus, Ele tem poder até para ressuscitar mortos. Ou seja, as nossas vidas, elas dependem do Senhor, mais do que da própria respiração. Gostaria de concluir então a devocional de hoje, dizendo que na matemática de Cristo, perder é ganhar. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 8, o seguinte: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, eu as considero como nada, para poder ganhar a Cristo Jesus. É isso que significa arrepender-se. É experimentar uma mudança de coração, uma mudança de mente, que valoriza Deus em Cristo mais do que tudo. Que valoriza Deus em Cristo mais do que todas as coisas. O salmista aprendeu também isso. No Salmo 63:3 ele diz: teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. A pandemia do coronavírus é essa experiência, uma experiência de perda. Perda do sustento financeiro, perda dos nossos relacionamentos face a face, perda da nossa liberdade de locomoção e até a perda da vida. Contudo, em Cristo somente, nós podemos experimentar a perda como ganho. E é isso que Deus está dizendo ao mundo inteiro. E é isso que Deus está dizendo para mim. É isso que Deus está dizendo para você. Perca. Perca. Perca e veja que tudo no mundo é transitório. Perca. Perca e enxergue a verdadeira e infinita alegria em mim. É apenas quando nós perdemos tudo o que nós dizemos ter valor, é que nós ganhamos aquilo que realmente é valioso. Arrependa-se e alinhe a sua vida ao valor infinito de Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Deus possa te abençoar e te levar à reflexão por meio dessa devocional.